Vocês estão curiosos para saber qual vai ser o assunto do vídeo de hoje, não é, galera? Olá, eu sou a Jona e seja bem-vindo ao Diário da Jona. Galera, no vídeo de hoje, eu vou estar falando como que foi na prova de física. Na prova de física foi maravilhoso, ótimo, tá? Se inscreve-se no canal, ative o sininho e deixa o seu like, tá? Na prova foi maravilhoso, só, ainda não saiu o resultado, ainda vai sair. Então, quando sair o resultado, eu faço um vídeo mostrando pra vocês a prova e quanto ponto eu tirei, tá bom? E eu estou gravando esse vídeo de hoje no meu celular novo, tá? Se vocês estão curiosos pra saber qual celular que eu tenho, depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau e fui!